Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar os números naturais. É importante que vocês acompanhem esse conteúdo com o livro de vocês aberto no capítulo 1, nas páginas 23 a 30. Então, nessa aula, nós vamos aprender a ordem e classes de um numeral, as várias representações de um número natural e o valor absoluto e valor relativo de números naturais. Bom, vocês sabem que o nosso sistema de numeração ele é um sistema de numeração decimal, né? Ou seja, nós contamos elementos e reunimos em grupos de 10. Então, é importante entendermos a ordem e a classe desses números. Então, vamos compreender aqui esse primeiro tópico. Bom, nesse primeiro tópico, em que nós vamos entender a ordem e a classe, o nosso sistema de numeração ele é posicional, ou seja, nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, o que é que acontece? O algarismo zero ele é utilizado para indicar a ausência de uma unidade, já que a gente trabalha com um sistema posicional. E no sistema de numeração decimal, cada algarismo ocupa uma ordem. E a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, veja só esse quadro aqui, dessas nossas unidades de ordem e classe. Começando aqui, gente, ó, sempre você vai olhar para esse quadro no sentido para a esquerda. Você vai olhar nessa direção aqui, ó, nesse sentido, tá? Colocar uma setinha aqui para você entender que você vai olhar nesse sentido. Então, observe aqui nas classe das unidades. Você vai ter aqui a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Nessa classe das unidades, você tem a unidade, a dezena e a centena, certo? Agora vamos para outra classe. Observe que a cada 3 ordens, ó, 1, 2, 3, a cada 3 ordens, você vai ter uma classe. Então, com essas 3 ordens, eu tenho uma classe. Minha segunda classe aqui vai envolver quais ordens? A quarta, a quinta e a sexta ordem. Aqui eu já estou trabalhando a classe dos milhares. Então, eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A cada 3 ordens, uma classe. Nessas próximas ordens aqui, ó, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. 3 classes aqui, 3 ordens, né? Perdão, 3 ordens. Então, aqui eu já tenho a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, certo? Vamos conhecer uma outra classe, né? Junta mais 3 aqui, ó. Décima ordem, 11ª ordem, 12ª ordem. Aqui eu já tenho as classes dos bilhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão e assim sucessivamente. Depois de bilhões vem o que? Trilhão. E assim você vai trabalhando esse tipo de unidade, tá? E aí lembrando que aqui, ó, eu tenho até a 11ª ordem, olhando aqui, ó, nesse sentido como eu indiquei na seta, olhando para a esquerda. E a cada 3 ordens você tem uma classe. Então, por exemplo, o número 5.432, ele é um número de 4 ordens. Por que 4 ordens? Porque tem, ó, 4 números aqui, 4 numeral. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 numerais, nesse caso aqui eu vou obter 2 classes. Por que 2 classes? Vejam só como é que você deve escrever esse número no quadro de unidade de medidas. O número 2, ó, a minha primeira ordem. O número 3, segunda ordem. O número 4, terceira ordem. E o número 5, quarta ordem. E aí escreve nesse sentido, para a esquerda. E observe que esses números que estão aqui, ó, o 2, o 3 e o 4, ele está nessa primeira classe que é das unidades. Já o número 5 está nessa outra classe aqui, que é a classe dos milhares. Por isso que a gente fala em 5.432. Então, aqui, ó, a cada 3 ordens, ó, 1, 2, 3, pontinho. Então, aqui eu já tenho a primeira classe. O número 5 já vai estar na segunda classe. Entenderam?
Vamos completar aqui o quadro com alguns números para que vocês possam entender e colocar ele dentro do quadro de unidade de medidas. Por exemplo, esse número aqui, ó, eu não vou fazer a leitura agora para vocês, tá certo? Eu vou fazer a leitura depois que a gente preencher no quadro. Mas observe que eu vou olhar esse número nesse sentido aqui, ó, no sentido da esquerda. Se eu olhar esse meu número no sentido da esquerda, eu vou ter quantas ordens? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu contei 9 números, então eu vou até a 9ª ordem, certo? Se eu contei 9 números, eu vou até a 9ª ordem. Aí eu vou localizar aqui no meu quadro de unidades aqui, ó. A 9ª ordem já vai estar na classe dos milhões, ó, 9ª ordem. Então, meu preenchimento vai acontecer até essa coluna. Mas vamos entender quantas classes eu vou precisar usar? As classes, gente, elas são contadas de 3 em 3. Então, aqui, ó, o número 5, 6 e 2, primeira classe. 5, 4 e 2, segunda classe. 9, 0 e 7, terceira classe. Observe que eu estou sempre lendo no sentido aqui da esquerda, né? Já que a nossa contagem no quadro é dessa forma. Agora eu vou escrever esse número. Vou escrever como? Também nesse sentido da esquerda. Ó, o número 5 vai ser a primeira ordem. O número 6 vai estar na minha segunda ordem. O número 2 na minha terceira ordem. E assim sucessivamente. Então, como é que fica o preenchimento do meu quadro aqui, ó? Vou colocar, ó, o número 5, unidade, 6, dezena, 2, centena. Então, aqui completei a minha primeira classe. Segunda classe, 5, unidade de milhar. 4, dezena de milhar. 2, centena de milhar. Próxima classe, 9, unidade de milhão. 0, dezena de milhão. E 7, centena de milhão. Então, observe que eu escrevi esses números aqui no meu quadro, né? Trabalhando nesse sentido da esquerda. E assim eu posso fazer a leitura. Lembrando que eu faço a leitura do número e indico a classe, ó. 709 milhões 245 mil 265. É a leitura desse número. Como é que eu sei que aqui é milhões, aqui é mil e aqui é as unidades? É só você olhar no quadro, certo? Tudo bem. Vamos escrever esse número aqui agora, ó. Primeiro você vai contar quantas ordens tem esse número. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, observe que eu vou usar todo esse espaço até a 12ª ordem. E aí, eu vou escrever ele dessa forma, né? Levando sempre da direita para a esquerda. Quem é a minha primeira ordem? Tá aqui, o 0. Segunda ordem, 0 também. Terceira ordem, 1. E assim você vai escrevendo o número. Vamos escrever, ó. Unidade é 0. Dezena é 0. Centena é 1. Unidade de milhar, 9. Dezena de milhar, 8. Centena de milhar, 7. Agora vamos para a outra classe, né? Deixa eu dividir as classes aqui, ó. As classes, elas estão divididas assim. Daqui a pouco eu continuo lá, ó. Primeira classe, segunda classe, né? Nós já preenchemos essas duas classes. Terceira classe e aqui a quarta classe, tá bom? Vamos preencher a nossa terceira classe. Quem é a minha unidade de milhão? Eu vou ter um 6, dezena de milhão, 5, centena de milhão, 4. Agora vamos para bilhões, né? Unidade de bilhão, 3, dezena de bilhão, 2, centena de bilhão, 1.
Ao preencher, gente, o número todinho no quadro, seguindo esse sentido da direita para a esquerda, você consegue fazer a leitura. Como assim? Você lê os 3 números, né, de cada classe. 123 bilhões, 456 milhões, 789.100. Veja que facilita bastante a ordem e a classe de um numeral dentro desse quadro quanto à leitura. Aqui eu já posso, se eu já sei que aqui eu tenho 4 classes e eu sei que a quarta classe é de bilhões, então eu vou ler 123 bilhões, 456 milhões, 789.100. Entenderam? Então, aqui, esse é um exemplo para vocês que tem no livro de vocês. É importante que vocês acompanhem esse conteúdo com o livro aberto e mostrando aí no quadro de unidades de medidas esse complemento aqui, para você entender o que é ordem e o que é classe. Tranquilo? Muito bem. Bom, além disso, gente, existe também aqui o ábaco. O ábaco, ele nos ajuda a entender esse sistema posicional, certo? Então, observe aqui, ó, que eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Aí aqui eu já tenho a segunda classe, ó, que são a dos milhares, unidade, dezena e centena de milhar. Aqui eu tenho uma terceira classe, unidade, dezena, centena de milhões, e assim sucessivamente. Então, no ábaco, gente, cada peça dessa vai indicar uma posição, certo? Então, ó, vamos entender aqui a leitura desse número aqui que está no ábaco. Ó, vou começar aqui pela unidade simples. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 bolinhas. Vou colocar o meu valor que eu encontrei aqui, ó, o número 5, certo? Vamos agora para a dezena. A dezena eu tenho 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui o número 3. Na centena eu tenho 1, 2. Então, vou colocar o número 2. Agora vamos para a segunda classe, né? Já coloquei 3 números aqui, segunda classe. Na segunda classe, na unidade de milhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 bolinhas. Então, vamos colocar aqui o número 6. Na dezena de milhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tenho 6 dezenas de milhar. Então, vamos colocar aqui 6. Na centena, eu só tenho 1. Agora, vamos para a terceira classe. Ó, já coloquei os 3 números aqui da unidade de milhar, nossa segunda classe. Terceira classe, que é a de milhão. Aqui eu só tenho 1, então vou colocar um lá. Tem uma bolinha. Dezena de milhões. Em dezena de bilhões, gente, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, então a gente coloca um 0. Quando não tiver nada, coloco 0. E na minha centena de milhões, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 bolinhas. Então, vou colocar o 3 aqui. E aí, gente, olha o número aqui que a gente conseguiu visualizar no ábaco, né? Vou escrever aqui para vocês, ó. 301.166.235 é o número que está sendo representado aqui no ábaco. E aí, com cada classe, certo? Nomeando aí. Então, aqui eu vou ter, ó, 301 milhões, colocar o pontinho para dividir, 166.235. Esse é o número que está sendo representado pelo ábaco. Então, é importante entender a ordem e a classe até mesmo por conta dessa representação, né? Esse ábaco é um instrumento de medição, né? De cálculo muito importante, utilizado até hoje. A tecnologia melhorou, né? E hoje a gente tem até o Soroban, que é muito utilizado, com essa ideia, entenderam? Então, aqui eu mostrei para vocês a ordem e a classe do número. Tem que respeitar essa ordem e essa classe e andar nesse sentido da direita para a esquerda. Bom,
Agora, vamos para a nossa segunda parte, né, que eu mostrei lá no início para vocês, que são as várias representações de um número natural. Então, o número natural, gente, ele pode ser representado por diversas formas. Por exemplo, usando símbolos matemáticos. Quais são os símbolos matemáticos? Os números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Com esse total de algarismo, a gente forma qualquer número. Então, símbolos matemáticos são os algarismos. Se eu quero representar o número, por exemplo, 12.354, eu uso os símbolos matemáticos, né? Os números são símbolos. A outra forma de representação de um número natural é por extenso. Como assim, por extenso? Escrever o número mesmo, ó. Vou representar esse mesmo número, 12.354. Uma outra forma de representar um número natural é usando algarismos e palavras. Como assim? Eu posso juntar essa parte, né, de algarismo com a escrita por extenso, ou seja, 12.000, ó, 12.000, usei o algarismo e usei a palavra. E 354 unidades, porque essa parte aqui, 354, né, lá no nosso quadro de ordem em classe, vai estar nas unidades simples. Então, a leitura aqui, a escrita pode ser também dessa forma, usando algarismos e palavras, 12.354 unidades. E também nós podemos trabalhar a forma decomposta, decompor o número. Como assim? Bom, se aqui eu tenho 12.000, essa forma decomposta você pode até trabalhar dentro do quadro das unidades com ordem e classe. Então, 12.000, gente, é o mesmo que 10.000 mais 2.000, 12.000, mais 300, né? Aqui, ó, 300, mais 50, mais 4, né? Por exemplo, nessa forma decomposta, eu vou citar outro número aqui. Eu tenho um número 1.452. Eu quero escrever ele na forma decomposta. Como é que eu vou escrever? Eu vou colocar 1.000 mais 400 mais 50 mais 2. Então, é uma forma de você escrever o número natural através da decomposição. Tranquilo? Então, existem várias maneiras aqui, né? Como vocês estão vendo aqui a representação, de você escrever um número natural, né? Revisando. Pode escrever por algarismo, pode escrever por extenso, pode escrever por algarismo e por extenso, como mostra aqui, ou na forma de decomposição, né? Que aqui a gente já usa a ordem e a classe do número, fazendo aquela decomposição que a gente fez no quadro anterior. Tranquilo? E por fim, gente, vamos para o nosso terceiro tópico. Bom, os nossos números naturais, ele também tem que ser trabalhado através de um valor absoluto e um valor relativo, porque ele é posicional. Então, o nosso algarismo aqui, ele vai ter que assumir essas duas colocações. VA, valor absoluto, VR, valor relativo. O que é VA? O que é esse valor absoluto? O valor absoluto, gente, é aquele que o algarismo tem quando ele está isolado, quando ele está sozinho. E o valor relativo é que ele assume dentro de um numeral, dependendo da ordem que ele ocupa. Então, aqui ele vai estar sozinho e aqui eu vou ter que trabalhar dentro do quadro da ordem em classe, dos nossos números, certo? Como assim? Ó, eu tenho um número aqui, 8.657. Se eu pedir para vocês o valor absoluto do meu número, ou seja, o VA, valor absoluto é o número que está sozinho, que está isolado. Qual é o número aqui que está sozinho, que está isolado, que eu coloquei aqui em destaque? Não é o número 6? Então, o número 6 aqui, ele é o nosso valor absoluto, que está em destaque, certo? Mas qual seria o valor relativo do meu número 6?
O valor relativo, ele é posicional, ele tem que ocupar uma ordem. Então, lá no nosso quadro de unidade de medidas, você tem aqui, ó. Aqui você tem 7, vai ser a unidade, o 5 vai ser a dezena, o 6 vai ser a centena. O 8 já vai ser uma unidade de milhar, né? Então, vamos até aqui para vocês entenderem. Então, observe que o número 6, ele está ocupando aqui a terceira ordem, né? Da primeira classe, unidade, dezena, centena. Então, se ele está ocupando a terceira ordem, ele é uma centena. Centena é aquilo que você multiplica por 100. Dezena multiplica por 10 e unidade é a unidade, né? Então, o que é que acontece? O número 6 aqui, o valor relativo dele é 600, né? Porque ele está na unidade aqui de centena. Então, o valor relativo é 600. Entenderam? Muito bem. Então, o valor absoluto é o algarismo lá sozinho, né? Que está aqui em destaque, por exemplo. E o valor relativo é a ordem que ele ocupa lá no nosso quadro, que eu já expliquei para vocês. Vamos a outro exemplo. Eu tenho o número 34.890, certo? Desse número, eu quero o valor absoluto e eu quero o valor relativo. Bom, o valor absoluto, quem é o número que está em destaque? O número 4, né? Então, o valor absoluto aqui, ó, é o meu algarismo 4. Agora, eu preciso saber quem é o valor relativo dele, ou seja, a ordem que ele ocupa. Aí, eu vou lá analisar no meu quadro, ó. Eu tenho unidade, dezena, centena. O 4 já vai ocupar a unidade de milhar. Então, o que é que acontece? Se eu fosse fazer a decomposição desse número aqui, esse quadro seria 34.000. Aí, aqui seria mais 800, mais 90. Então, o número 4 aqui está ocupando a unidade de milhar. Então, ele é, o valor relativo dele é 4.000. Porque ele está ocupando essa ordem. Aí, você vai e coloca os zeros para representar os 4.000. Certo? Esses 890 é em forma de decomposição, mas o número 4 está ocupando a unidade de milhar, por isso que é 4.000. Então, revisando, valor absoluto é o valor que está isolado, que está sozinho aqui em destaque, né? Como se vem sempre assim. E o valor relativo é a ordem em que ele ocupa lá no nosso quadro de ordens e classes. E aí você vai ter que trabalhar essa questão de unidade, dezena e centena para localizar o número, certo? Bom, pessoal, então é isso. Nessa aula nós aprendemos um pouco mais sobre os números naturais, entendemos a ordem e a classe do número, as várias representações do número natural e já sabemos quem é o valor absoluto e o valor relativo de um número. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima aula.